Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia nessa noite. Vamos meditar em dois textos. O primeiro se encontra no livro de Gênesis, no seu capítulo 3. E depois avançaremos para Mateus, capítulo 4. Glória a Jesus, aleluia. Vamos ler primeiro Gênesis 3. Todos acharam? Amém. Aleluia. Vamos ver a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora vamos para Mateus capítulo 4. Glória a Jesus, aleluia. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até aqui a palavra. Pode tomar o nosso assento nessa noite. Aleluia. Santo é o seu nome, Jesus, glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus, aleluia. Como os irmãos viram, eu li dois textos, e esses dois textos têm duas coisas em comum nesse texto. E a coisa em comum nela é a tentação. O diabo vem tentar. E aqui há duas histórias. Uma história onde uma pessoa, sem a palavra de Deus, sem, aleluia, a orientação de Deus, perdeu lá no jardim. Mas em Mateus capítulo 4 se mostra um homem que venceu Satanás usando a palavra. E é nesse contexto, nessas duas passagens que eu vou falar aos irmãos nessa noite, que eu vou, aleluia, falar aos irmãos uma orientação, um exortamento, aleluia, para nossas vidas a cada dia mais. Estar mais perto de Deus, estar mais fortalecido na palavra de Deus. Porque essa Bíblia hoje é a nossa maior, aleluia, arma de ataque para vencer todo mal, todo perigo que nos vem a cada dia lutar contra nós. Então vamos relatar, vamos falar sobre essas duas histórias nessa noite. Começando lá no Gênesis 3, começando, aleluia, desde o capítulo 1, onde Deus cria o universo, cria o céu e a terra. Ele divide 7 dias para fazer, 6 dias para fazer as coisas, as construções. No 7º dia ele descansa, como diz a palavra. Ele constrói as coisas, a terra. Ele fala: cria-se peixes, cria-se animais, criam-se as coisas. Aí ele cria o homem do pó da terra. Ele percebe que o homem, aleluia, não tem a sua adjuntora. Então da costela de Adão ele cria a mulher. Dali ele também cria o jardim do Éden. Ele cria, aleluia, um lugar onde Adão iria viver ali. E ele fala para Adão assim: Adão, eu criei tudo isso, te coloquei aqui no meio. Aleluia, as árvores aqui estão livres para você comer, para você se alimentar. Mas há uma árvore que você não pode comer aquele fruto. Qual que é a árvore? A árvore que Deus fala. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou: Adão, esteja livre para comer de tudo dessas árvores, de frutas que tem aí. Mas de uma árvore você não coma. E Adão, como estava só naquele momento, ele aceitou, ele falou: tá bom. E foi ver as maravilhas que Deus tinha criado, porque você veja comigo, Deus criou o mundo, o universo, isso que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo por aí. Mas imagine só o que Deus criou no começo, o jardim do Éden, coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Adão, um homem
irmãos sabem, aquelas árvores que tem aquelas folhagens meio diferentes, que você olha um tom de beleza, que nessas plantas que estão aqui, ó. Adão estava vendo essas coisas maravilosas lá naquele lugar que ele estava, o jardim. Uma beleza tão radiante que Deus tinha feito, uma coisa tão gloriosa, tão boa. Aí Deus vê que ele está só, Deus vê que ele está, aleluia, ali sem alguém junto dele, porque Deus levou todos os animais à presença de Adão e disse: Adão, coloca nome em todos esses animais. E Adão pôs nome, cada animal, cada ave e cada peixe. Mas Adão viu que não tinha ninguém igual a ele, viu que não tinha ninguém semelhante a ele, como carne e osso. Então Deus viu e disse: não é bom que ele fique só, eu vou fazer uma adjuntora para ficar o nome dele. E cria a mulher da costela dele, que ele chama ela de varoa. E dali, aleluia, eles são apresentados mais e mais aquelas belezas tradicionais, aquelas belezas boas do jardim. Adão, aleluia, mostra tudo para Eva ali. Mas certo dia, no capítulo 3, a Bíblia não vai revelar tantos detalhes assim, porque quem escreveu o Gênesis foi Moisés. Moisés, lá na frente, escreveu uma coisa que tanto tempo se passou, que a data não é certa, mas ele escreveu pelas histórias que ele escutou. Então, você não pode imaginar que ele escreveu com detalhidades ali, naquele momento. Mas nós podemos conjecturar, podemos imaginar, podemos pensar que Eva estava ali comendo das frutas das árvores, e de repente Deus usa uma serpente. Mas aqui, meus irmãos, a serpente naquele momento, nessa passagem, era um animal, não como que nós vemos hoje, essa serpente, que a gente olha para ela e fica até com medo. Não, a serpente naquele momento, esse momento era um animal bonito, era um animal que você via e não tinha medo, você podia ficar perto dele, ele não ia fazer nada. Então Eva estava lá comendo do fruto e cheia dessa serpente, que praticamente deu lado ao inimigo, e o inimigo se usou dessa serpente para falar com Eva. E ele fala bem assim, ele vê Eva comendo um fruto e pergunta, bem assim no versículo 1: e assim disse Deus: não comerei de toda árvore do jardim? A serpente estava falando com a mulher, Deus falou, não é para comer das frutas das árvores. Mas a mulher disse à serpente: não, do fruto da árvore do jardim nós comeremos. Mas há uma árvore que Deus disse para nós não comer, aquela ali que está no meio do jardim. E a serpente, como era astuta, ela faz o seguinte: ela distorce a palavra de Deus. Ela distorce o que Deus disse para Adão. O que Deus disse para Adão? Adão, fique livre para comer de todas as árvores do jardim, mas daquela árvore ali você não coma, você não toca e você não vê, porque no dia que você fazer isso, você vai morrer. Então Eva estava ali naquele momento, comendo um fruto. A serpente olha para ela e fala: disse Deus que não é para comer da árvore do jardim, de toda a árvore do jardim? E a mulher fala assim: não, nós podemos comer essas árvores, mas daquela nós não podemos, porque disse Deus que nós ia morrer. Mas a serpente, como é astuta, ela fala bem assim: certamente não morrereis. Olha a distorção que ela fez, porque Eva estava pensando numa morte que podia ser morte física, mas não era morte física, era morte espiritual. É uma vida afastada de Deus, é uma vida longe de Deus. Hoje todos nós, aleluia, temos Deus perto de nós, mas um dia Ele vai ficar longe de nós. E ninguém sabe esse sentimento, sentir sentimento de ter Deus longe de nós. Mas um dia Ele estará longe de nós, quando Ele estiver lá na glória, junto com os seus santos, e aqueles que não aceitaram a Ele, aqueles que não ouviram a Sua palavra, ficarão longe dEle. E esse sentimento, Deus não quer para nenhum de nós. É um sentimento, aleluia, tão ruim que Deus não quer para nós. Ele disse: o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas por causa da desobediência do homem, e não, aleluia, aceitar a Cristo, e não escutar a mensagem do Evangelho, ele vai para o mesmo lugar. Mas, aleluia, ali naquele momento, Eva estava ali contendendo com uma serpente. Ela podia ter chamado Adão.
Adão que tinha a palavra, Adão que era mais velho, Adão que sabia da palavra. Não, ela quis se contender com a serpente sozinha. Ela fala bem assim: glória a Jesus, aleluia. Não, Deus disse, nós podemos comer dessas frutas, mas daquela não podemos, porque nós vamos morrer, disse Deus. A serpente olha e fala: não, Deus disse que vão morrer, mas não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa fruta, se abrirão os vossos olhos, e vocês serão semelhantes a Deus. Ele distorce primeiramente a palavra de Deus. Ele chega a Eva e fala: Eva, por que está comendo do fruto que Deus disse que você não pode comer? Aí ela debate. Deus disse que nós podemos comer sim, mas daquela árvore não, porque nós vamos morrer. E a serpente fala assim: vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos serão abertos e vocês serão semelhantes a Deus. Olha só essa observação. Deus criou Adão e Eva, Deus criou eles ali, e eles tinham uma intimidade com Deus, eles tinham um afeto por Deus, uma intimidade. Então Eva escuta a serpente falar: vocês serão como Deus. Então Eva pensa: meu Deus, eu serei semelhante ao meu Criador, eu serei semelhante a Ele, conhecendo o bem e o mal. Então ela olha para a fruta e fica pensando: se eu comer dessa fruta, eu serei semelhante ao meu Criador, eu serei semelhante a Ele. Aí é o erro que ela faz, ela não se comunica com Adão, ela faz as coisas por impulso, as coisas sozinha. Então ela vai lá e toca no fruto. Aqui vai, aleluia, para ela uma base, porque Deus disse que se tocar no fruto vai morrer. Então ela toca no fruto e segura, e ela descobre que não aconteceu nada, ela descobre que não aconteceu nenhuma coisa com ela. Então a seguinte, ela pega e come esse fruto, e ela descobre também que não aconteceu nada. Então ela come o fruto, ela pega o fruto, ela leva a Adão e fala: Adão, coma. Adão olha para ele e fala: mas o que você está fazendo com esse fruto na mão? Que Deus disse que não é para nós comer esse fruto, porque nós vamos morrer. Então Eva está olhando para Adão e falando: olha, Adão, o fruto está na minha mão, eu já dei uma mordida e eu estou aqui em pé. Mas a palavra foi para Adão: Adão, você não pode comer do fruto. E o que Adão faz? Ele cai, aleluia, no laço da mulher ali, naquele momento, e cai junto com ela, porque ele pega no fruto e come. E naquele momento, os seus olhos foram abertos, e os seus olhos sendo abertos, eles conheceram que estavam nus, eles conheceram que estavam, aleluia, ali naquela situação. O diabo estava tentando armar esse laço desde o primeiro versículo. Por quê? Porque o diabo foi expulso do céu, ele caiu do céu. Então ele quer que o povo peque, ele quer que o povo faça o que contrário à vontade de Deus, para ir junto com ele, para mais longe de Deus, porque ele foi caído do céu, e caindo do céu ele fica afastado das coisas de Deus. Então ele quer que a humanidade também fique afastada das coisas de Deus. Então ele faz essa artimanha contra a mulher que está sozinha, usando a palavra que o próprio Deus disse para Adão, e com certeza Adão depois disse para Eva, porque Adão saiu apresentando no jardim para Eva e disse: ó Eva, essas árvores aqui, ó, fique livre para comer, mas olha para aquela árvore ali, ó, aquela árvore ali você não pode comer, porque Deus disse que nós vamos morrer se comer aquela fruta. Então Eva sabia, mas por causa de não comunicar a Adão, naquele momento ela cai e leva ele junto. Olha só que coisa a observar. O diabo, desde o primeiro versículo, estava tentando de tudo, porque ele sabia que se Adão ia comer do fruto, o seu acesso ao mundo seria mais fácil, o seu acesso ao mundo seria mais poder na vida dele. Então, quando Adão e Eva caem, ele fica particularmente feliz, ele fica alegre. Mas Deus desce no jardim naquele momento, Deus desce no jardim e fala: da semente dessa mulher vai te ferir a tua cabeça, Satanás, porém você ferirá o calcanhar desse filho que ela vai vir. Mas mesmo assim, Satanás, sabendo que o plano que ele teve ali no Gênesis deu certo, ali o que ele queria deu certo, ele conseguiu enganar uma pessoa usando a palavra de Deus. Aí nós passa lá para Mateus capítulo 4, aleluia. Aí olha só essa coisa que eu vou dar nesse momento. Satanás sai lá do
jardim feliz. Por que feliz? Porque ele conseguiu vencer 2 no jardim. Ele conseguiu enganar 2 usando a própria palavra de Deus. Aí ele sai do jardim feliz. Venci 2 lá no jardim. Venci 2 homens que tinham a palavra de Deus, mas não usaram com sabedoria. Não usaram com sabedoria. Então ele vai lá para o deserto e ele vê um homem jejuando e orando 40 dias e 40 noites. Está fraco, está com fome. Ele olha para aquele homem lá no deserto e fala: se lá no jardim eu venci 2, aqui eu também vou vencer. Então ele chega pertinho, vê que ele está com fome e ele pergunta: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O que ele estava fazendo aqui? Estava usando a palavra. Ele usou a palavra porque lá em Deuteronômio fala: aleluia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás usou a palavra contra Jesus, que estava lá no deserto, jejuando e orando. Ele chega e fala: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aí Jesus, ali todo fraco, que estava jejuando 40 noites, estava com fome, estava ali fraco, ele olha para Satanás e fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele dá um pulo e descobre que a primeira parte ele já perdeu. Ele tenta com a palavra e descobre que Jesus também tem a palavra e perde. Aí ele pensa que desistiu nada, ele vai avançar mais uma vez. Olha o que ele faz: ele transporta Jesus à cidade santa, sobre um pináculo, e diz bem assim, porque essa passagem que ele fala está lá nos Salmos: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e toma-te nas tuas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. A segunda tentação, ele tentou a primeira vez, transformar as pedras em pão, não conseguiu, perdeu. Aí ele chega de volta e fala: pula daqui lá embaixo, porque há anjos que vão te livrar de cair. E ele fala: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Os irmãos estão entendendo? Lá no Gênesis, o diabo usou a palavra contra Eva, mas Eva estava ali também distorcendo a palavra que tinha escutado. Aleluia. Mas o diabo chega no deserto e descobre que Jesus estava ali. Ele tenta usando a mesma palavra e descobre que Jesus também tinha a palavra. Ele descobre que o nosso Senhor e Salvador também tinha a palavra. Ele chega a transformar as pedras em pão. Não, nem só de pão vive o homem. Pula daqui abaixo, não tentará o Senhor teu Deus. Aí ele tenta a terceira vez ainda. Glória a Jesus. E transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos da terra. Mostrou tudo para Jesus e disse: olha, tudo isso eu vou te dar, porém, tu prostra-me e adora-me. Mas Jesus olha para ele e fala: também está escrito. Ele fala: bem, se repreende, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Olha o que aconteceu. Ele sai do Gênesis tão contente, tão feliz, porque venceu 2 homens, mas chega no deserto e perdeu para um homem que estava ali jejuando, estava fraco, estava com fome, porque esse homem que estava fraco, estava com fome, tinha a palavra de Deus e venceu Satanás. Aqui agora eu quero dizer nessa noite, aleluia, nós temos que sempre estar mais com essa palavra em nossas vidas. Temos que estar mais e mais com essa palavra em nossos corações, porque é usando a palavra de Deus que nós vence o diabo, que nós vence, aleluia, os dias maus, que nós vence o mundo e nós vence a carne. É usando a palavra de Deus. Aleluia, Deus da glória. Essa palavra aqui, meus irmãos, agora eu vou entrar na história para os irmãos entenderem. Teve um tempo, aleluia, que eu não vou poder dizer nada tão certo, mas essa palavra aqui, meus irmãos, ela era aprisionada, ela era escondida pela igreja católica. Glória a Jesus, aleluia. Pessoas, para ter acesso a essa palavra aqui, era só gente rica, e só gente, aleluia, de classe alta. Pessoas de classe alta e ricas para ter essa palavra. Mas a graça de Deus que usou homens lá naquele passado, o primeiro deles, acho que alguns conhecem, o nome dele é Martinho Lutero.
ele foi o autor da reforma protestante, e por causa desse homem, hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Hoje nós temos a palavra de Deus em nossas casas, para ler, para meditar, para, aleluia, ter elas gravadas nas tábuas dos nossos corações. Se não fosse esse homem que Deus levantou, que é Martinho Lutero, que é Calvino, que é John Knox, aleluia, esses homens que Deus levantou lá naquele tempo, para ter hoje a palavra de Deus em nossas mãos. Tanta graça temos que dar a Deus por esses homens que Deus levantou, para que hoje nós temos essa palavra aqui. Glória a Jesus, aleluia. Também tem uma história de um homem que ele estava no país, acho que era missionário. Ele fez o seguinte, bem assim, ele pegou um avião, um piloto, e fez o seguinte, ele fez um monte de cestas básicas e colocou a palavra de Deus lá dentro, bem nas cestas básicas embaixo. Ele fazia voos rasantes sobre lugares que a Bíblia era proibida. E ele conteve o seguinte, que ele fazia voos rasantes, jogava essas cestas básicas, as pessoas vinham, pegavam a cesta básica, colocavam no peito e saía correndo. Ele fez isso 1, 2 vezes, e acontecia da mesma forma. Mas um dia, ele contemplou que fez o seguinte, ele fez isso de novo, pegou um avião, um motorista, as cestas básicas e colocou a Bíblia lá dentro. Ele contemplou que fez voos rasantes e jogou. Foi jogando uma, foi jogando outra, foi jogando outra. E o que aconteceu? Ele contemplou bem assim, que as pessoas pegavam e rasgavam o saco plástico, tirava as comidas, pegava a Bíblia, colocava no peito e saía correndo, com a Bíblia na mão, a Bíblia no peito, para não perder essa palavra. Tem pessoas hoje que queriam estar lendo Bíblia, que queriam meditar na palavra de Deus, mas por causa do país que eles vivem, a religião lá está tentando proibir as pessoas de ler Bíblia, as pessoas de meditar nas palavras de Deus, porque essa palavra aqui tem poder. Essa palavra aqui é poderosa. Hebreus fala, essa palavra é poderosa, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Essa palavra é poderosa, porque o próprio Davi escreveu: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Porque Davi falou assim: luz para o meu caminho é a tua palavra, porque a palavra alumia o caminho para nós andar na direção certa. O caminho certo para nós andar. O que a palavra diz? Aleluia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas medita na palavra de Deus. Deus falou a Josué: nunca aparta de ti esse livro, a palavra de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então eu te digo nessa noite, essa palavra é poderosa, essa palavra tem poder, aleluia. Vamos meditar mais nessa palavra, vamos ler mais a Bíblia, porque ela é um presente que Deus deu para nós que somos povo brasileiro, que temos, aleluia, livre acesso para ler Bíblia, livre acesso para adorar a Deus, livre acesso para cantar louvores ao nosso Deus. Muitas pessoas queriam estar lendo Bíblia, muitas pessoas queriam estar aqui, como vocês estão, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, falando que Ele é maravilhoso, falando que Ele tem poder, que Ele é Senhor, Salvador. Tem pessoas que queriam estar aqui, mas por causa desses países que eles estão morando, as religiões que estão querendo parar de adorar a Deus, parar de ler Bíblia, Deus está falando para nós, aleluia, vocês são o povo que tem esse acesso. Deus está falando que vocês são esse povo que tem livre acesso para adorar a Ele. Então não podemos ficar, aleluia, de boca fechada, não podemos ficar, aleluia, parado. Se tem livre acesso para adorar a Ele, se tem livre acesso para exaltar o nome dEle, que é maravilhoso, temos que adorar, temos que exaltar, porque Ele está em nosso meio, Ele está em nossos corações, Ele está em nossas vidas. Aleluia, Ele nos criou para o adorar, mas por causa do pecado, aleluia, tem uma escolha, tem uma porta larga e uma porta estreita. Aleluia, então nós temos o devido dever de escolher qual caminho nós queremos andar.
e um lugar onde nós queremos ir. Porque é através da Bíblia, meus irmãos, que a gente encontra o caminho, que é Jesus Cristo. É através da Bíblia que nós encontramos paz. É a Bíblia que nós encontramos descanso. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem vem antes de mim é ladrão, é salteador. Aleluia, glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. É na Bíblia que nós encontramos essas palavras que nos traz fé, que nos traz esperança para cada dia viver a nossa caminhada cristã. Porque temos que dizer que a caminhada não é fácil, mas é através da Bíblia que nós encontramos, que nós sabemos que há um céu que nos espera, há um Salvador que está de braços abertos para nos receber quando a trombeta tocar. Glória a Jesus, aleluia. Há um Deus que está lá no trono, aleluia, Deus de glória, vendo a minha e a tua vida, vendo a vida dos que estão fora da igreja, dos ímpios, porque a Bíblia fala: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e se converta dos seus pecados. Porque o próprio Jesus morreu lá na cruz para salvar a minha e a tua vida. Então não devemos, aleluia, desprezar a Bíblia. Não devemos, aleluia, deixar ela jogada no canto, em cima do guarda-roupa, em cima do banco, aleluia, embaixo da cama. Essa palavra é poderosa, essa palavra tem poder. O vídeo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, aleluia, de uma Bíblia está intacta. Por quê? Porque é a palavra de Deus, nada pode destruir. Teve uma vez que teve um acidente, que teve chamas, a Bíblia não pegou fogo. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Aleluia, Deus de glória. Os dias podem se passar, os anos podem se passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Jesus, aleluia. Porque foi Deus que inspirou os personagens a escrever, para hoje nós ter acesso a ela, para nós ter mais contato com Deus, para nós ter mais livre acesso ao Deus de Israel, ao Deus Jeová, ao Deus que é maravilhoso, o Salvador da nossa alma. É dela que nós conseguimos lições boas para a nossa convivência cristã com nossos irmãos, porque a Bíblia diz: andai unânimes, irmãos. Salmo 133 fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam na união. Glória a Jesus. E é com essa palavra que nós conseguimos chegar a um ímpio e falar assim: Jesus te ama, Jesus te chama, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, te fazer um novo homem, te fazer uma nova mulher. E é através da palavra de Deus, é através do sacrifício de Cristo no Calvário. Porque, meus irmãos, aleluia, como o pastor disse aqui, nós não temos que ler a Bíblia com um olhar romântico, com um olhar, aleluia, de pensar que foi tudo maravilha. Imagine só, Jesus levando aquela cruz pesada no ombro, com uma coroa de espinho na cabeça, aquela coroa de espinho grande, que perfurava o crânio de Jesus, que saía sangue, chicote ali nas costas de Jesus, que tirava até carne ali, saindo sangue do corpo inteiro. Aleluia, Jesus, aleluia, andando pelaquela vereda até o Calvário, particularmente nu, porque quem leva a cruz, aleluia, é envergonhado. O nosso Jesus sofreu, o nosso Jesus foi envergonhado. Glória a Jesus, aleluia, o grande preço que Ele pagou por nós, aleluia, glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. E hoje a palavra está aqui para nos ajudar a saber que o nosso Senhor Jesus foi um homem, aleluia, que desceu do céu. Ele despiu da sua glória, da sua majestade e se encarnou em forma de homem para nos dar a salvação. Olha o que diz Isaías 53, do versículo 4 até o 7, aleluia. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele levou na cruz todo o nosso pecado, desde o tempo dele até o tempo futuro, até o dia que Ele voltar. Moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, que hoje nós temos paz com Ele, Ele levou sobre Ele o castigo, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviando pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Olha o sofrimento de Cristo, que está na palavra de Deus, que é a nossa edificação a cada dia, a entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por cada um de nós, e a palavra está aqui hoje para nos dar essa esperança, essa fé, que Ele é o nosso Salvador, que Ele deixou tudo isso aqui escrito para nós, porque particularmente, aleluia, o Evangelho ali de Atos foi escrito no final da vida dos apóstolos, porque eles pregaram a palavra, pregaram a mensagem, mas eles pensaram bem assim: se nós morrer, o que vai ficar no futuro? As pessoas que não viram Jesus, que não conheceram Jesus, o que vamos fazer? Vamos escrever tudo o que Jesus fez e vamos escrever o que nós fizemos, para que no futuro pessoas venham ver, venham crer, venham aceitar Jesus e venham a cada dia mais estar perto deles. Porque Isaías 55 fala assim, como eu disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Hoje, meus irmãos, Jesus, o Deus poderoso, está perto de nós. Ele está em nós. O mundo inteiro tem Deus. Por isso que Isaías falou: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Por que enquanto se pode achar? Porque um dia Ele vai se afastar. Como eu disse, Ele vai levar os santos para a glória, e os que ficaram na desobediência e pecado vão para um lugar longe de Deus, afastado de Deus. Então por isso que Isaías fala essa repreensão para o povo de Israel e para nós também: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. A trombeta vai soar. Essa trombeta vai soar. Só os crentes ouvirão o toque da trombeta, e será um som maravilhoso. Você imagine agora, você fazendo seus afazeres na sua casa, lavando o prato, aleluia, trabalhando, roçando, fazendo qualquer serviço, e de repente escutar um som, uma melodia tão maravilhosa. Imagine, pastor, você trabalhando, de repente escutar um toque maravilhoso, o som da trombeta, um toque tão maravilhoso. Você vai estar olhando, por exemplo, alguém que é ímpio do teu lado, vai falar assim: você está escutando esse som que eu estou ouvindo? Ele vai falar assim: não, é o toque da trombeta. Eu estou ouvindo esse som, que maravilha. Oh, meu Deus, meu Pai, esse som, essa trombeta tão maravilhoso, vai despertar os crentes de todo mundo. Quando todos os cristãos em todo mundo estarem na mesma fé, na mesma comunhão, a Bíblia diz que vai subir para o céu. Tessalonicenses fala que será arrebatado para encontrar o Senhor nos ares. Glória a Jesus, aleluia. Então temos que estar centrados na palavra de Deus, centrados no Evangelho de Cristo, porque é através da Bíblia que nós conseguimos também salvar almas para Jesus, porque é aprendendo a Bíblia, é lendo a palavra de Deus, que nós conseguimos fazer o ímpio se arrepender dos seus pecados, porque Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E através da Bíblia nós conseguimos fazer todas essas coisas, ter uma vida, aleluia, na palavra de Deus, na direção certa. É a palavra de Deus que nos ajuda a trazer o pecador para a luz, tirar ele das trevas e trazer para a maravilhosa luz. É através da Bíblia, é através da palavra de Deus. Então eu te digo nessa noite: leia mais a palavra de Deus, medite mais na palavra de Deus. Não deixe a Bíblia de lado, não deixe a Bíblia ficar empoeirada no canto. Aí você não pode dizer para mim: mas eu não sei ler. Na internet, aleluia, há uma pessoa que lê a Bíblia, uma tradução, aleluia, já coloca no YouTube, e se não consegue ler, pelo menos você escuta a palavra de Deus, que ela vai vir na tua mente, e de repente você vai conseguir lembrar dos versículos da palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus, não deixe ela ficar empoeirada, porque essa palavra veio dos judeus para nos abençoar, porque a palavra veio dos judeus. Então, aleluia, tudo isso é maravilhoso para a nossa vida. Te peço nessa noite, vamos meditar cada dia mais na palavra de Deus. Não vamos deixar para depois, não vamos deixar para outra hora, porque pode ser hoje nosso último dia na terra, pode ser hoje o nosso último culto. Aleluia, glória a Deus. Pode ser hoje a nossa
arrebatamento, aleluia, quando Ele vier nas nuvens para nos buscar. Então é através da palavra que nós conseguimos fazer todas essas coisas. Aleluia, glória a Jesus, Deus poderoso. O Apocalipse fala bem assim para encerrar essa noite. Aleluia, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia desse livro. A Bíblia está dizendo, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia. Qual livro que promete bênção para quem lê e para quem ouve? É o livro do Apocalipse. Se você lê Apocalipse na tua casa, ou se você escuta a pregação de Apocalipse, tenha certeza pela palavra de Deus que você será bem-aventurado. Bem-aventurado é alguém que vai além. É bênção além, glória a Jesus, aleluia. Então vamos meditar na palavra. Vamos meditar nessa palavra que é poderosa, que é eficaz, aleluia, que é penetrante, aleluia, glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor da glória, meu Deus, meu Pai. Vamos colocar de pé nessa noite, glória a Jesus, aleluia. Santo, santo.